Olá, meu nome é Giovana Gessel, eu sou advogada criminalista da Lima Nunes e Volpatti e hoje eu vou esclarecer alguns mitos e dúvidas sobre as classificações penais de estupro e importunação sexual. Conforme a gente fez anteriormente, comentando sobre a polêmica do Neymar e a Nájila, e o link vocês podem encontrar aqui em cima no vídeo, a gente comentou muito sobre o estupro, que ele pode ser feito não somente com conjunção carnal, mas qualquer ato libidinoso, e muitas pessoas ficaram com dúvidas, vieram perguntar se mulheres também podem ser acusadas disso, enfim, hoje eu vim aqui tirar essas dúvidas. Primeiro, o estupro, ele é considerado que uma pessoa que cometa conjunção carnal ou pratique um ato libidinoso com violência ou grave ameaça. Sim, mulheres podem causar estupro, fazer estupro com homens, com crianças, mas de acordo com os dados do IPEA, mais de 90% dos estupradores são do sexo masculino. Isso ocorre por alguns motivos também. Quando esses estupros ocorrem e a estupradora é uma mulher e, digamos, a vítima é masculina, existe essa cifra oculta porque muitas das vítimas do sexo masculino não sentem liberdade, não se sentem à vontade de assumir que eles sofreram algum estupro, seja com uma estupradora mulher, seja com um estuprador homem. Então, existe sim, é possível que mulheres cometam crimes contra a liberdade sexual, mas a maioria dos casos, os agressores são homens. Então, reforçando, né? O estupro, ele precisa da presença da violência e da grave ameaça para ele se configurar. Se a pessoa pratica conjunção carnal e algum ato libidinoso sem a violência e a grave ameaça, então qual que vai ser a classificação? Existem duas opções. Pode ser violação sexual mediante fraude, e aí a violação sexual mediante fraude é quando a pessoa, por meio da fraude, ela consegue ter a conjunção carnal com uma pessoa ou qualquer outro ato libidinoso, que pode ser sexo oral, sexo anal, passar a mão em genitais, enfim. E essa fraude, eu vou dar um exemplo que é um pouco novelesco, mas para facilitar esse entendimento do que seria violação sexual mediante fraude. Então, tente imaginar que existam irmãos gêmeos idênticos e um deles tem uma namorada. Se o outro irmão finge se passar pelo namorado da menina e realiza atos sexuais com ela, isso seria uma violação sexual mediante fraude, porque ela teria tido relações com essa pessoa acreditando que era outra. Isso é um exemplo. Na violação sexual mediante fraude, também é considerado quando você impede que a vítima consiga sair daquela situação. Então, alguns casos, e isso pode até ser um pouco debatido com o outro exemplo que eu vou passar, no caso, digamos, aqui tem uma jurisprudência no TJDFT de um avô que entrou no quarto da neta e passou a mão nela. Nesse caso, eles colocaram como violação sexual mediante fraude, pelo sentido de que a vítima se via impedida de contar para os familiares dela e expor, porque toda aquela situação tinha um grande constrangimento. Então, ela se via impedida de conseguir sair daquela situação, embora não tenha sido utilizado nem violência nem grave ameaça. Agora, o que também pode ser enquadrado é nesse novo aspecto da importunação sexual. A importunação sexual, ela surgiu ano passado com essa lei da importunação sexual que trata sobre vários outros crimes de liberdade sexual, contra a liberdade sexual, e a importunação sexual se resume em você praticar um ato libidinoso com alguém contra a vontade dessa pessoa. Inicialmente, a importunação sexual, ela veio como uma resposta daqueles casos dos ejaculadores de ônibus. Então, que a pessoa, a vítima, ela estava no ônibus e aí o agressor, digamos, ele ejaculava em cima daquela pessoa sem o consentimento dela, sem a anuência dela, praticava esse ato libidinoso para satisfazer a própria lascívia. E esses crimes, eles têm classificações diferentes, mas todos eles são crimes contra a liberdade sexual, caso sejam cometidos em decorrência de uma relação afetiva e de uma relação familiar contra uma mulher. Eles podem ser considerados conjuntamente com a Lei Maria da Penha, o que vai fazer com que seja impossível, por exemplo, a aplicação de pena restritiva de liberdade e sursis processual. E é importante, eu vou deixar esse apelo para que quem tenha mais dúvidas
possa deixar aqui nos comentários quais são as dúvidas de procedimento. Nós vamos linkar na descrição do vídeo os endereços de delegacias que vocês podem ir. E eu já tinha comentado um pouco sobre quais são os procedimentos necessários se você for vítima de um estupro. São procedimentos também similares com os outros crimes de liberdade sexual. Então, ir até uma delegacia especializada de atendimento à mulher, se você for mulher. Se você for homem, você pode ir em qualquer outra delegacia. E aí você faz o relato, o boletim de ocorrência. E eu também quero deixar muito claro, porque eu tive muito essa dúvida, se é possível fazer a condenação da pessoa num crime contra a liberdade sexual baseado apenas com depoimentos da vítima. E aí eu vou deixar claro, nesses crimes o depoimento da vítima tem muito valor, mas você não condena só com o depoimento da vítima. A vítima ela vai ter que fazer vários depoimentos para tentar ver se ela é coerente dentro dos depoimentos que ela faz. E eles também vão fazer testemunhos com outras pessoas, dá para você pedir laudo psicológico. Então tudo para você analisar se aquele depoimento da vítima tem coerência com o que ela está afirmando dentro do boletim de ocorrência e do inquérito policial. Então, por isso que dizem que é uma condenação baseada no depoimento da vítima. Mas isso acontece porque, conforme eu já expliquei em vídeos anteriores, é muito difícil você produzir prova nesses casos contra a liberdade sexual. Ainda mais se tiver passado bastante tempo desde a ocorrência do ato e até o dia que a pessoa resolva entrar com um processo. A gente tem caso aqui no escritório de pessoas que demoraram mais de 2 anos para considerarem, talvez, buscar o judiciário, porque realmente é uma situação muito constrangedora, é uma situação muito difícil para a vítima. Então, eu aconselho que se você passou por uma situação dessas, se você está na dúvida, converse com alguém, procure um auxílio. Se você não tiver recursos, vá numa defensoria pública. E se você é mulher, procure um centro de atendimento, centro especializado de atendimento às mulheres. Eu vou botar no link da descrição também os endereços desses CEANs, que chama, principalmente nos maiores estados, maiores cidades, mas eu acho que a maioria das cidades grandes possuem CEANs. Vão lá tem atendimento psicossocial, lá tem oficina de profissionalização e lá você vai ter contato com outras pessoas que também passaram pela mesma coisa. Você vai ver que você não está sozinho. Caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem deixar nos comentários e caso vocês não queiram se expor, nós também vamos disponibilizar o nosso e-mail para vocês enviarem possíveis dúvidas e até sobre coisas que vocês querem que eu trate nos próximos vídeos em relação a crimes contra a liberdade sexual e direito penal no geral. Então, até isso e nos vemos no próximo vídeo.